que agora já fica a partir desse momento registrado, né? Bom, a ideia de falar um pouco, não necessariamente da Bienal, mas, enfim, por que ela influencia, mas por que também ela é uma referência no Brasil, ela surge praticamente por dois fatores, né? Tem um projeto que a Isabela está liderando agora, enfim, de desdobrar uma parte de memória ligada ao que foi feito com a Bienal, né? E outra também, porque ultimamente eu tenho discutido alguns temas da primeira metade do século XX, né? Enfim, coloquei Nietzsche ali, a passagem, 19 por 20, enfim, passei por Foucault, passei também pela Bauhaus agora, e são temas... Eu fiquei tão triste de ter perdido a Bauhaus, mas é assim mesmo. A Bauhaus foi interessante, eu gostei muito de passear pela Bauhaus e eu penso em voltar mais adiante também, porque enfim, tem coisas que não deram para serem mexidas ali, e eu quero trazer, né? Sobretudo porque a Bauhaus é um fechamento bem violento, digamos assim, né? Ocorre o nazismo, ela fecha e os professores e alunos se espalham pelo mundo. O ex-diretor vira, enfim, professor em Harvard, uma galera vai para Chicago, enfim, outras vão ali para a Suíça, enfim, todos passam pelo perrengue da Segunda Guerra Mundial, né, que é bem complicado. Mas deixa eu voltar aqui a compartilhar. Não, agora que eu entendi que eu tenho que fazer um compartilhamento antes do ligar o botão aqui. Eu só voltar e depois eu compartilho um slide aqui. Opa! Para cá. É complicado, hora você fica na horizontal, hora na vertical. É porque a paleta de comandos mudou aqui do Zoom, aí eu fico perdido com em qual opção eu mexo, né? Acho que agora vai. Deixa eu vir para cá. Acho que agora foi, né? Deixa eu só ver aqui. Enfim, por que a gente está falando de Bienal de São Paulo? Sobretudo que ela começa ali por 1951, isso na prática, e depois ela, enfim, ganha um pouco mais de força, sobretudo quando ela ocupa o pavilhão, né? Que é a partir de 1962. Mas, se a gente pensar um pouco historicamente, a gente vai lá atrás, começar com a primeira Bienal de Veneza, que fez, se eu não me engano, 128 anos, ano passado, né? E que se tornou uma espécie de referencial para todas as outras. Hoje, como é o primeiro encontro, eu acabo sempre dando algo mais, enfim, um pouco mais aberto para depois ir para os encontros seguintes, fechando um pouco, né? Mas esse aqui é o principal pavilhão de Veneza. Da exposição está lá até hoje, né? A exposição de Veneza vai começar oficialmente, digamos, com inauguração em 1895, ou seja, ainda é nessa passagem do século XIX para o século XX, sendo fruto de uma idealização que já durava décadas, mas que é levada mais efetivamente pela prefeitura de Veneza, e que naquele momento acompanha um pouco daquelas exposições internacionais, que a gente teve até duas aqui no Brasil, pelo menos duas maiores, né? Que é a de 1908, que vai ser uma exposição bem grande, que vai ter lá enfim, na Urca, e depois em 22 a gente tem outra no centro, na qual a gente tinha até alguns prédios, quer dizer, a gente tem ainda alguns prédios, a gente conhece a BL, prédio da Academia Brasileira de Letras, o atual, né? Quer dizer, não a torre que está ao lado, que é deles também, mas o mais consagrado, aquela sede é da exposição de 22, a gente tem a primeira, quer dizer, a gente tem a sede do Museu da Imagem e do Som, aquela lá do centro, que também é, o Palácio Monmo, que foi destruído a construção do metrô no centro, é um prédio que foi daquela exposição. Então, desde, pelo menos, o século XIX, existe essa ideia de fazer algumas exposições enormes internacionais, sendo que essas exposições são
referentes ao que cada país pode demonstrar ou quer mostrar, e pode ser em diversos âmbitos. Quando a gente pega a Bienal de Veneza, ela está um pouco, digamos, inserido nesse âmbito de internacionalismo. Ou seja, em um primeiro momento vai ter esse pavilhão construído para a Bienal, mas já se pensando em que critérios poderiam ser feitos para incluir pavilhões de países, ou seja, a partir de 1900 e pouco, a Bienal de Veneza vai ter um pavilhão para cada país que quiser construir, ou alugar, ou fazer, enfim. Mas a cada ano vai ter incorporação de um ou outro país, para vocês verem. Ano passado teve mais 2 países incorporados, aí eu não lembro exatamente o segundo, mas o primeiro foi o Uzbequistão, enfim, e outro país ali, enfim, ex-república da União Soviética também. Você pode ir criando esses pavilhões, né? E, claro, um outro detalhe que é interessante dessa Bienal, que ela vai mudando com o tempo, etc., de Veneza, mas ela se desdobra também na Bienal de Arquitetura e também na Bienal de Arte que a gente conhece. Cada ano está ocorrendo um agora, né? Mudou um pouquinho agora por causa da pandemia. E também tem uma espécie de filhote no meio disso tudo, que é o Festival de Cinema de de Veneza, que é anual. Apesar da gente ter esse título bienal, enfim, o Festival de Cinema hoje em dia ocorre anualmente. E também é uma espécie de fruto da Bienal de Veneza, né? Essa aqui é uma imagem da época, enfim, a gente já tinha máquinas fotográficas, já tinha uma espécie de registro, enfim, de época, e esse aqui é o pavilhão. Deixa eu só avançar e mostrar, enfim, eu coloquei esse quadro porque a história dele é interessante. Ele esteve na Bienal de Veneza, deixa eu só mostrar até essa imagem seguinte, essa aqui é a imagem de onde ele foi exposto. E esse quadro, especificamente, gerou uma grande polêmica. Enfim, deixa eu retornar aqui para o anterior. Enfim, o título está acima, do italiano Giacomo Grosso, é o professor de Turim. Enfim, ele tinha feito esse quadro cerca de alguns anos antes da Bienal, enfim, e existe uma provocação enorme, porque é como se fosse o enterro de uma pessoa, enfim, dentro do Vaticano, enfim, cercado de mulheres que seriam ex-amantes. Enfim, não tem a ver com musa, não, é bem erótico mesmo isso. Cercado de mulheres, o quê que eu não percebi bem? Que são ex-amantes da pessoa que está sendo enterrada. Ah, mas dentro do São... Vaticano era um padre, então? Não, era tipo como se fosse uma espécie de nobre, né, que poderia ser velado ali naquele espaço, né? E, enfim, isso deu um problemão, né? Sobretudo com o cardeal de Veneza, que comprou uma briga com os organizadores daquela Bienal, e toda essa polêmica, digamos, colaborou para aumentar o movimento da primeira Bienal de Veneza. E, claro, enfim, esse quadro foi vendido de forma bem rápida para uma, enfim, galeria americana que ia fazer um circuito com ele nos Estados Unidos. Enfim, misteriosamente, esse quadro pegou fogo. Caramba! A gente só tem foto, registro, tem até cópias pintadas, mas ele pegou fogo. Enfim. E houve uma polêmica enorme, enfim, pessoas a favor, pessoas contra, e acabou, no fim, sendo exposto assim, na Bienal de Veneza. Não que não fosse, digamos, organizadinha Veneza. A gente pegar outras imagens de lá, a gente vai ver que é bem um amontoado de quadros em alguns momentos, né? Não é uma tipografia, digamos, com um quadro, depois um espaço e outro, depois outro, enfim. Não. Os pavilhões são bem acumulativos, né? Sendo que esse aqui era, digamos, um local de menos destaque da Bienal. Porém, acabou sendo um dos grandes locais de visita, né? Eu tenho até o número aqui. Naquele ano de 1895, foram aproximadamente 224 mil pessoas na Bienal. Se a gente pensar em uma escala aí de uma população que cresceu de lá para cá, isso tem mais de 128 anos, né?
A gente vê o que essa polêmica levantou, né? E até hoje é um caso até bem curioso da Bienal, porque, enfim, recentemente fizeram até uma entrevista com um ex-curador. Ano passado foi a Bienal, então fazem muitas essas entrevistas com antigos personagens da Bienal, e foi apontado por ele como uma das polêmicas mais, enfim, deliciosas que se teve da história da Bienal. Mas por que eu estou falando dessa, enfim, dessa referência que a Veneza, até hoje, né? Ano passado foi uma Bienal, enfim, com uma participação feminina bem interessante, tanto quanto a curadora, mas, sobretudo, no papel de artistas, enfim, curadoras assistentes e outras, enfim, outros personagens da organização também. Mas, nesse momento em que é criado, enfim, a gente começa a ver como a arte vai começar, sobretudo, a pensar em sistemas de convite dos artistas, sistemas de convidados por júris, premiações, enfim, a ideia de incorporar pavilhões internacionais. Isso aqui vai ser meio que discutido nesse momento, não efetivado nas primeiras bienais, ou efetivados gradativamente, e que vão ser, digamos assim, espraiados para outros fenômenos no mundo, né? E nesse caso, eu estou falando de fenômenos com outras bienais, né? Isso aqui também são fotos internas da Bienal de 1895, né? A gente está vendo aqui outros locais da Bienal, pensando como esses espaços aqui são bem, enfim, um em cima do outro, né? É até curioso que a gente encontra diversas narrativas, inclusive em jornais, porque a polêmica é tão grande em cima daquele quadro, de como, enfim, era uma espécie de não recomendação para a boa sociedade, colocar aspas nessa boa sociedade aí, enfim, a sociedade, sobretudo, entre aspas, comportada, enfim, com imagem, digamos, a preservar, passar por aquele quadro. Enfim, não preciso dizer que foi quase o efeito contrário. A polêmica acabou atraindo bem mais gente. Mas isso aqui são outras imagens da Bienal, da primeira, sobretudo em 1895, 128 anos atrás, né? A gente vê os trajes de época, o espaço expositório bem carregado, né? É um prédio, sobretudo, de padrões, enfim, neoclássicos, né? Enfim, são quadros quase que sobrepostos, né? A gente, hoje em dia, tem, enfim, a recordação, sobretudo, de espaços bem, enfim, alargados de exposição, enfim, pelo menos com um espaço, às vezes, de meio metro, no mínimo, né? Ou até, às vezes, 1 metro. A gente pega um museu um pouco maior, né? Mas aqui a gente tem uma noção do que é essa primeira, enfim, Bienal de Veneza. Isso aqui está no site deles até, se a gente quiser, tem a Fundação Bienal de Veneza, que tem um acervo online bem interessante sobre, enfim, todas as bienais, isso contando material, enfim, de acervo também, do ponto de vista de catálogos, enfim, outros textos que são relacionados a essas bienais também. Mas aqui vocês têm uma ideia do que é. Enfim, tem um certo glamour? Tem, mas a maioria das pessoas não imaginam essa concentração de quadros assim tão grande, quase ocupando, enfim, um sobre outro, né? Não tem quase... A gente até brinca que às vezes parece até uma espécie de parede de história em quadrinhos, né? Enfim, uma obra bem próxima da outra, enfim, com aquela, enfim, com aquele espaço entre os quadrinhos, são revistas de quadrinhos mesmo, que tem entre um quadrinho e outro aquele espaço em branco, a gente chama de sarjeta, né? Porque é supostamente ali que se forma a imagem entre um quadrinho e outro, não entre, digamos assim, a imagem dada, né? Mas aqui a gente vê um pouco como é que é, enfim, essa tipografia, digamos assim. O primeiro momento a gente vai ter, sobretudo, esse pavilhão principal com ocupação de alguns prédios secundários. Para quem já foi na Bienal, a cada ano, às vezes, muda, acaba incorporando um espaço, desincorporando outro, porque esses pavilhões que foram construídos à medida que o tempo foi avançando, alguns, até hoje, são de algumas nacionalidades, e outros eram alugados, foram passados adiante, enfim, ou são modificados de locais. Então, cada pavilhão, com o tempo,
pode mudar. Mas o pavilhão central, que é aquele, enfim, que eu mostrei uma imagem da face externa, até hoje é preservado. É o palco principal de Veneza, né? Vou só avançar. Isso aqui é uma imagem que eu coloquei para fazer um paralelo. Isso aqui é Augusto Malta, isso aqui é a exposição de 1908, internacional aqui do Rio, né? Foi realizada na Urca, acho que no início eu tinha citado que, enfim, a primeira Bienal do mundo de artes, que é Veneza, né? Ela, enfim, se insere um pouco nessas discussões ou exposições internacionais que ocorrem no mundo no século XIX, tem nos Estados Unidos, na verdade tem até hoje. Enfim, Dubai teve uma recentemente, que o Brasil teve um pavilhão lá, mas ocorre desde o século XIX. O Brasil teve até um embrião de uma menorzinha ali, ainda no Império. É bom lembrar até aquele episódio que todo mundo rememora, né, que enfim, foi uma dessas exposições nos Estados Unidos que Dom Pedro II testou o telefone com o Graham-Bell, né? Isso é bem interessante. A ideia era expor, enfim, o que cada país poderia ter de melhor, né? Sendo que cada pavilhão é controlado, entre aspas, né? Enfim, a curadoria do que vai ter em cada pavilhão é feita por cada país, né? Até hoje isso ocorre na Bienal de Veneza. Cada, digamos, pavilhão de país tem uma responsabilidade do próprio país de fazer a curadoria. Enfim, no Brasil, hoje em dia, isso aí, às vezes, é relacionado e discutido com o Ministério das Relações Exteriores, né? Enfim, com uma espécie de conselho mais amplo. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter artistas que são selecionados para um pavilhão específico, podem ser selecionados para o pavilhão principal pela curadora-chefe ou curadores assistentes diretos, né? Enfim, diga-se de passagem, a palavra curador não existe nessa virada de século. Estou aqui dando uma espécie de mexida anacrônica da própria palavra, né? Mas esses pavilhões que a gente tem aqui é 1908, tem a mesma coisa em 1922, no centenário da independência. Parênteses, a gente pensar que ano passado foi o bicentenário, a gente não fez quase nada. Mas, enfim, 1922 teve uma exposição de grande porte no centro do Rio. Enfim, a gente sempre lembra da derrubada do Morro do Castelo, essas coisas assim. Foi, em parte, também influenciado pela exposição de 22. Isso aqui é Urca, né? Tem até ainda dois prédios lá. Um é, enfim, um prédio neoclássico, eu não lembro exatamente. Eu sei que é um prédio ocupado hoje em dia, não sei se a Associação Brasileira de Mineralogia ou Geologia, alguma coisa do gênero, ocupa um dos prédios que são ainda, digamos assim, herança de 1908. Isso aqui foi centenário da abertura dos portos. Quer dizer, então, que ficava na Avenida Pasteur? Lá no Aquele fim, Instituto de Mineralogia, que tem uma isso. escada com os leões em frente. Não, esse não tem escada, não. Eu estou confundindo com o Instituto dos Cegos, que é também tudo ali naquela área. Mas é muito bonito aquilo ali. O Instituto de Mineralogia. Então, fazia parte dessa exposição de 1918? De 8, 1908. 1908. Aquele prédio, sim. É um prédio todo padrão neoclássico, né? Isso. Esses outros aqui são pavilhões de outros países ou até mesmo de algumas instituições, como indústria, enfim, eram feitos por encomenda. Mas eles eram feitos de tijolo, de pedra ou eram de madeira? Não, eram algumas construções assim do tipo... demorava meses para construir, enfim. Alguns são desmontáveis, entre aspas, né? Podem ser retirados e levados para outra exposição no mundo. Tem alguns pavilhões que eram até, digamos assim, montáveis em cada país, né? E outros não, eram mais fixos, mais montados com uma arquitetura já, digamos assim, armadas no ferro, né? Que a construção em ferro foi uma revolução ali na virada do século XIX para o XX, que, enfim, deu uma certa agilidade na construção de prédios, né?
A maioria até, tirando os ornamentos que podem ser mármore, tem uma montagem em ferro por trás. O Mon é um pouco fruto disso, só que o Mon é um pouco mais adiante. 1921, para a exposição de 22, que ficou ali hoje próxima à Cinelândia, do Rio de Janeiro, né? E acabou sendo prédio ligado. Ali era o prédio do pavilhão americano, na verdade. E depois ficou o prédio para o Estado brasileiro, né? Enfim, virou... Enfim, eu não lembro se foi anexo do Senado ou da Câmara de Deputados, enquanto o Rio era capital. Mas, enfim, foi passando, passando, e chegou um momento que, enfim, foi destruído por um motivo, enfim, é meio banal, né? Para desviar da obra do metrô. Bom, isso aqui eu só coloquei um pouco para ilustrar, né? Isso aqui é Augusto Malta, né? A gente tem uma ideia do que é essa exposição, para ter uma ideia, nem que seja um pouco, enfim, comparativamente, mas ao mesmo tempo, claro, cada comparação tem suas singularidades, mas ter uma ideia do que é uma exposição internacional. Claro, não necessariamente de arte. Se a gente pegar a Bienal de Veneza, é uma escala menor, tem uma ideia de ser voltada, sobretudo para as artes visuais naquele momento, né? Mas de ter esse emblema internacional já, né? De ter um evento, digamos, que abraçasse o planeta do ponto de vista, enfim, das artes. E aqui eu vou colocar um pouquinho de aspas nesse planeta, né? De ser um evento internacional voltado para as artes, mas a gente sabe que o internacional, nesse momento, enfim, é um circuito quase, enfim, quase que europeu e alguns outros países do mundo, né? Mas, retornando a uma escala brasileira, é isso que eu estou querendo, digamos, dar uma volta para chegar na Bienal brasileira, esse aqui é o principal, digamos, articulador, até mesmo criador da Bienal, né? Enfim, é um dos Matarazos, seria Matarazzo sobrinho, né? Ou Titilo, né? Que é um nome, apelido Titilo Matarazzo, né? Ele é praticamente o sobrinho do grande Matarazzo, que foi industrial em São Paulo. Enfim, até hoje tem uma parte da Paulista que é, enfim, da família Matarazzo. Bem em frente, macho, até, né? São Mas ele é o italianos, né, de descendência? sim, sim, é uma família de origem italiana que, no início do século XX, criou várias indústrias, né? Enfim, é um conglomerado. Se eu não me engano, eu posso estar falando uma coisa em verdade, mas o Suplicy, se eu não me engano, Eduardo Suplicy, ele é dessa família, né? Uma família que até hoje ainda tem uma tradição bem forte em São Paulo. Tem que confirmar esse dado, mas se eu não me engano, ele também tem o sobrenome Matarazzo, também. O Supla, filho dele, enfim, ainda O Suplicy, né? o político mesmo. Hoje acho que ele está como vereador em São Paulo. É vereador ou deputado? Não me lembro, posso estar confundindo também. Mas ele também é da família Matarazzo, uma família que até hoje É ainda verdade, tem. é da família Matarazzo, sim. Ele tirou o Sim, Matarazzo é, do nome. exatamente. Ele até hoje tem um dos últimos terrenos da Paulista, em frente ao MASP, né, da família Matarazzo, né? Estão Eles construindo não têm complexo. mais poder, não. Desapareceu a família, né? Então, existe ainda muitos bens na família. É uma família que ainda, enfim, ainda tem um nome, ainda tem uma certa tradição, não tem o poder de riqueza de outros momentos, né? Uhum. Eram donos de indústrias bem variadas, né? E nos anos 50, quer dizer, 40 para 50, esse personagem aqui se torna um mecenas das artes, né? É claro que essa tradição do mecenato, entre aspas, sobretudo o mecenato mais, digamos assim, contemporâneo, a gente está falando na primeira metade do século XX, ocorre até mesmo na Semana de 22, que se a gente pesquisar quem é Paulo Prado, que ao mesmo tempo é intelectual, ele tem vários textos bem interessantes até sobre Brasil, sobre, enfim, dessa mistura que é a gente, sobre um pouco das artes, enfim. Ele é o principal, digamos, apoiador, tanto financeiro quanto, digamos assim,
institucional daquele pessoal da semana de 22, né? Mas outras famílias também têm um certo, enfim, um certo apoio a essas dimensões da arte, sobretudo um pouco mais adiante. Quando a gente pega... Eu só coloquei essa imagem aqui, já vou explicar por quê, mas quando a gente pega, por exemplo, o MoMA, lá de Nova York, Museu de Arte Moderna, é praticamente uma criação da família Rockefeller. É uma ideia ali dos anos 40, enfim, já tem um embrião nos anos 30 ali, mas é sobretudo nos anos 40 que o MoMA ganha, digamos assim, uma ideia de virar mesmo um museu, e isso ocorre no Brasil também. Eu não estou falando aqui do MASP, que está lá na Paulista, né? Mas, apesar, o MASP ele é da origem, é de origem da família Chateaubriand, né? A grande família que, enfim, vai construir o império das telecomunicações nos anos 40, 50. A primeira transmissão de TV no Brasil é ligada à família Chateaubriand. Enfim, tem outras fontes de dinheiro. No Rio, o MAN do Rio também é ligado a outro ramo da família Chateaubriand. Até hoje, o conselho do MAN é ligado, tem algumas cadeiras ligadas aos Chateaubriands também. Em São Paulo, o MASP, que está na Paulista também. Só que sendo que o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, ele só tem aquela sede que a gente conhece hoje mais, digamos assim, marcante a partir da década de 60, construída. Antes ocupava um outro prédio na região central de São Paulo. Mas falando especificamente dos Matarazzo, ou do Matarazzo sobrinho, né, ele vai criar o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que de início não vai ter uma sede física, digamos, do ponto de vista de espaço expositório. Ele vai assumir essa sede aqui, que está lá no complexo do Ibirapuera, né, que é uma construção do Niemeyer e que é reformado nos anos 80. Hoje, o MAN de São Paulo é essa construção aqui que está no complexo do Ibirapuera. É claro que é um museu que hoje em dia tem um acervo pequeno, porque no decorrer dessas décadas, enfim, devido a brigas e etc., parte do museu, quer dizer, praticamente todo durante os anos 80, de passagem dos anos 70, 80, foi doado para a USP. Então, é um museu que começou o acervo do zero e com o antigo acervo foi formado o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, que é ligado à USP. Então, é um museu com um acervo relativamente pequeno, né? Mas, ao mesmo tempo, como instituição, quando é criado pelos Matarazzo, ali por volta da passagem da década de 40 para 50, entra-se já nesse âmbito de fazer uma internacionalização da arte brasileira. Ou seja, se já tinha um movimento, sobretudo, enfim, nos Estados Unidos, com a criação de alguns museus, aqui eu estou falando do MoMA, que é o principal, né, criado ali por influência direta do grupo Rockefeller, da família, enfim, e das empresas Rockefeller, né? No Brasil, isso vai ser replicado. A gente tem o MAN de São Paulo, enfim, que tem essa sede atual aí que vocês estão vendo. Vai ter, de certa maneira, até o MASP, que hoje está na Paulista, mas naquele momento é criado, e depois, na década de 60, é criado o prédio, né, está lá em Cônico, na Paulista, apesar de terreno de frente do MASP, enfim, do MASP, desculpa, é dos Matarazzo até hoje. E, claro, a gente tem aqui no Rio também o Museu de Arte Moderna sendo criado como instituição. O prédio vem um pouquinho depois, né? Mas como instituição, são fundados nesse momento, né? Isso aqui é uma imagem que eu estou colocando para a gente lembrar e também esquecer um pouco, né? Mas, enfim, isso aqui é hoje o complexo lá o outro lado, né? Enfim, desse complexo, criado em 54 pelo Oscar Niemeyer. Esse aqui é o prédio principal da Bienal. Claro que esse prédio, ironicamente, não foi criado para a Bienal. É um prédio criado, enfim, pelos 400 anos da cidade de São Paulo e financiado, digamos assim, pela indústria paulista. Mas, a partir de 62,
enfim, a gente vai ter a 4ª Bienal sendo feita lá. E até hoje, enfim, a gente articula esse prédio à Bienal de São Paulo de Arte, né? Mas, enfim, o primeiro prédio da Bienal é esse aqui, né? Essas imagens aqui são bem emblemáticas para a gente pensar o que é essa Bienal de São Paulo. Isso aqui é a Avenida Paulista. Isso aqui é onde hoje está aquele prédio lindo do Museu de Arte de São Paulo, enfim, da família Chateaubriand. Enfim, aquele espaço foi construído uma espécie de pavilhão provisório, na qual foi realizada a primeira Bienal de Arte do Brasil. Enfim, é uma construção, entre aspas, um pouco provisória, né? Mas, ao mesmo tempo, foi fundamental para a gente dar um pontapé inicial nessa internacionalização da arte brasileira. Apenas a nível de dados, daqui a pouco eu vou mostrar algumas imagens da Bienal por dentro, né? Mas a gente teve 1.800 obras expostas nessa primeira Bienal. E um caráter que vai ser, digamos assim, bem marcante e, ao mesmo tempo, interessante, e aqui é algo que eu quero explorar até em outros encontros, porque é nesse momento, enfim, ali nos primeiros anos ali da década de 50, que a gente consegue trazer para o Brasil diversos artistas, isso do ponto de vista de obras, que são vanguarda, enfim, na primeira metade do século XX. E o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente pega a Bienal de São Paulo, a gente consegue finalmente trazer para o grande público brasileiro artistas como, enfim, Picasso, René Magritte, enfim, uma série de outros modernistas brasileiros. Se a gente pensar, na verdade, lembrar, né, a gente sempre teve aquele marco de 1922, da Semana de Arte Moderna do Centenário ano passado, enfim, de Oswald de Andrade como aquele grande manifesto, enfim, e aquela reunião de intelectuais no Teatro Municipal de São Paulo, enfim, como uma espécie de marca do modernismo brasileiro. Claro que antes a gente teve alguns, é bom lembrar da exposição da Anitta, que é um pouco antes de 22, e que tomou uma crítica feroz de Monteiro Lobato, e alguns outros, digamos assim, percalços, alguns outros artistas que circularam por aqui, enfim, vindo dessas vanguardas europeias, né, diretamente. E aqui eu estou falando e fechando o foco um pouco nas artes visuais, né, ou nas artes plásticas como um todo. Porque se a gente pensar um pouco dessa modernidade, ela vem por outros caminhos para o Brasil também. Enfim, a moda, os costumes, etc. A gente pode avaliar que o Brasil recebeu uma certa modernidade também fora desse circuito oficial das artes. Mas pensando um pouco nesse circuito, praticamente até os anos 40, enfim, até chegar à Bienal, as únicas pessoas que tinham contato com essa modernidade artística, sobretudo resultante dessas vanguardas que proliferam, enfim, na primeira metade do século XX na Europa, são justamente as pessoas que foram à Europa. Esse contato com diversas vanguardas artísticas, elas ficam, digamos, circunscritas quase que, enfim, a quem viaja para a Europa ou quem passeia naqueles lugares, né? Chegando muito pouco ao Brasil. Esse aqui é o primeiro pôster da Bienal, né? E de cara... Bonito, hein? Ganhou. É até interessante, eu não coloquei hoje a lista de ganhadores, porque a Bienal de São Paulo vai fazer uns prêmios que são... Enfim, todas as bienais vão ter prêmios, mas esses prêmios são, às vezes, meio estranhos, né? Porque, às vezes, os critérios de nomeação são meio estranhos. Então, esse aqui ganhou na categoria Melhor Pôster. Ele é E um realmente, geométrico, é belíssimo esse trabalho. Nossa! o interessante é porque essa Bienal, e você até reparar isso, vai trazer ao Brasil de forma mais efetiva, digamos assim, o concretismo.
né? Daqui a pouco a gente vai ver que vai ter concretismo em São Paulo, vai ter o neoconcretismo no Rio, enfim, na Sim, o Europa. concretismo e o neoconcretismo, né? O É. neoconcretismo é criação brasileira, né? Então, não necessariamente é brasileira. Tem uma série de discussões do concretismo que estão vindo ali enfim, de um lado da vanguarda russa, de um lado ali daqueles personagens que estão ali como Mondrian também, que está discutindo ponto, vírgula, vem do próprio Kandinsky, que tem 2 livros que fala justamente das coisas bem materiais, ponto, vírgula, Sim. linha, depois essas coisas bem que às vezes a gente considera abstratos, né, ou geométricos. Diga-se de passagem, o Klee é um dos que vão estar nesses quadros que vão estar na exposição inicial ali da primeira Bienal, né? Mas esses traços todos estão sendo discutidos na Europa já ali, enfim, até dentro dessas primeiras vanguardas. Só que eles praticamente vão entornar dentro do território brasileiro mediante essa Bienal. Eu vou mostrar, deixa eu só avançar. Essa Bienal vai ter, por exemplo, isso aqui, né, que é essa obra. Isso aqui é um acervo que está do Moreira Salles, desse fotógrafo aqui, Peter Schier, né? Ele tem, digamos, várias imagens da montagem da Bienal de São Paulo, da primeira, né? E tem da segunda e da terceira também, que foram feitas em outro prédio, já daquele complexo do Ibirapuera, mas não o prédio que é hoje. É só a partir de 62, né, que a Bienal vai para aquele prédio. Eles ocupam algo secundário ali. Mas essa primeira Bienal aqui tem essa grande marca de trazer essa obra, né? A unidade tripartida do marxismo. Interessante também o formalismo dos artistas, né? Tem um Parece mais certo, executivos de uma grande empresa do que artistas de terno, tudo assim, todo mundo muito formal. tem um certo decoro, né? Um certo... É Apesar de que uma vanguarda que você imagina que são as mentes mais livres, todo mundo de terno e eu não muito coloquei. diferente da descontração de hoje, que nós somos muito mais livres, né? Pelo menos na vestimenta. Essa foto aqui é posada, né? Tem esse lado de estar posada, porque tem outras fotos aqui que eu acho que eu nem coloquei. Tem 2 que eu não coloquei, podia ter colocado, desse fotógrafo, que é do momento de montagem da exposição. Então, a gente vê que tem artista ali sujo de tinta, digamos assim, né? Na montagem. Eu não coloquei muito bem muitos fragras, né? Muita parte que ele tira a foto, digamos, mais escondido da montagem, né? Isso aqui é mais desculpa, voltando, é mais enfim, o momento. Essa obra ganhou um dos prêmios da Bienal, né? Foi considerada uma enfim, das principais nomeações desse momento. E, claro, essa obra aqui que vai trazer, digamos assim, o concretismo em todas as dimensões para as artes brasileiras, né? Eu acho que eu não estou com ela, com outra imagem dela aqui, mas a unidade tripartida, a gente não sabe onde é que é em cima, abaixo, além. A gente está tirando uma foto de frente dela, mas ela não tem muito, digamos assim, como nomear o que é em cima, abaixo. Ela tem uma certa tridimensionalidade bem interessante, é uma escultura que você olha de um lado para o outro, você consegue olhar de cima. Não é aquela escultura que lembra aquela aquele nó que a gente dá numa linha e que ela vira. Esqueci agora. Você estudou isso quando a gente estava estudando Seja claro, a. né? Hoje eu estou com uma gagueira de ideias, não estou conseguindo lembrar. Lígia Clark, e depois a gente também tinha visto ainda aquele rapaz que fez aqueles móveis, como é o nome dele?
O Oiticica? Isso, Hélio Oiticica. Mas É, essa escultura do Max Sibyl, você estudou ela bem, a gente estudou, porque ela fazia uma curva, né? Ela vira para um lado e vira do outro. é, Não é essa? essa mesmo. Ela se entrelaça quase ao infinito, né? Ela vai, Isso. digamos assim, caindo em cima de outra coisa, e a gente fica até com dificuldade de dizer, digamos assim, A o gente que ela contorce é. todo para poder ver a escultura. É, a gente não sabe, É essa digamos mesmo, mas assim, que incrível, interessantíssimo. ela teve nessa Bienal inicial, e ela foi talvez assim o grande, pelo menos o grande marco de impacto social, né, ou até mesmo cultural. É claro que teve 1.800 obras, né? Como é que a gente vai, enfim, dizer o que mais influenciou, o que foi mais importante, etc. Mas pensando nos movimentos das artes que vieram depois, que está vindo o concretismo em São Paulo, e depois a galera do Rio ligada ao MAN do Rio, né, dos cursos que estão aqui no Museu de Arte Moderna, das quais a gente vai ter o próprio Hélio Oiticica, a gente vai ter Lígia Clark, que já tinha passado até pela Europa antes, mas passa pelas salas aqui do Rio e acaba, enfim, dando o pontapé inicial para esse concretismo, né? Aí a gente encontra isso como reflexo nas artes quando a gente vai pegar Lígia Clark, Hélio Oiticica e outros nomes, né? Uhum. Enfim, a Variatica vai ter meta esquema, a gente vai ter outros artistas que vão, digamos, reler isso, vai ter um manifesto relacionado a isso. A gente vai ter, sobretudo, digamos, a teoria do não objeto também, um pouco. Isso. O Ferreira Goulart A tem esse teoria texto. do não objeto é do Ferreira Goulart, não é? Exatamente. E é um pouco o que está vindo dessas vanguardas europeias, que aos poucos, na primeira metade do século XX, vão destituindo essa ideia do que é objeto de arte, né? Enfim, se a gente pensar, o próprio dadaísmo vai decompondo a ideia tradicional de quadro, escultura, enfim, outras formas que, digamos assim, constituem esse circuito tradicional das artes. A Bauhaus vai acabar com isso de forma, enfim, vai juntar o artesanato com o designer, enfim, coisa que não é somente ali da Bauhaus, né? Mês passado eu até falei que se a gente pegar aquele movimento Art Craft, lá da 1850 na Inglaterra, está misturando um pouco disso, pensando como as artes ocupam outros espaços, né? Naquele momento é bem interessante o William Morris falar de, enfim, papel de parede, né? E a Bauhaus vai ali, enfim, pensar em outras coisas, né? Do tipo móveis, ocupações de arquitetura e outras questões, né? Isso tudo vai caminhando um pouco dentro do contexto europeu, para cada vez mais destituir a ideia do que é o objeto tradicional das artes, né? A gente está caminhando para as artes contemporâneas, isso em um contexto europeu. E por isso que eu estava fazendo um pouco daquela ressalva, que quando a gente pega a discussão dessas vanguardas, ou do que avançou nessas vanguardas, né? Porque é bom lembrar que a maioria delas está ali naquela década de 20, até mesmo a década de 10 ali, mas 20, máximo até 30 no contexto europeu, e posteriormente estoura a guerra e vai, enfim, uma fragmentação em diversas direções. Nesse momento é que a gente começa a ver, enfim, com a Bienal, como essas discussões vão começar a chegar ao Brasil. Sobretudo chegar ao grande público, porque apesar de não ser, digamos, nomeado, quando a gente pega a semana de 22, o acesso a ela, do ponto de vista histórico, as pessoas que foram lá são poucas. A imprensa cobriu, digamos assim, de forma totalmente quase que estúpida, se a gente pegar os textos da época, criticando de forma totalmente exagerada. Enfim, o próprio cronograma, se a gente pegar da semana de 22, ele é até bem menor do que fizeram
da semana de 22, né? Enfim, foi quase uma construção, às vezes, mais posterior, né, da própria história da arte do que da semana em si, né? É claro que tem eventos importantes na própria semana, Oswald, Mário, enfim, Vila Lobos, enfim, e diversos outros fenômenos que já estavam ocorrendo nas artes brasileiras aqui ou ali, né? Mas a semana de 22 é algo que praticamente ocorre e, enfim, não atinge o grande público, né? Não traz, não consegue, pelo menos naquele momento posterior, direto, contaminar a sociedade, enfim, criar, enfim, raízes capilares, enfim, se espalhar. É claro que se espalha, enfim, com o tempo também, né? Se a gente pensar, enfim, os movimentos que vêm ali no embalo dos anos 60, Tropicália, enfim, outras movimentações culturais em diversos polos do Brasil, eles bebem na semana de 22 naqueles intelectuais. Mas a própria semana em si, ela é um pouco, digamos, incapaz como um momento social, como um acontecimento social, como um fato histórico, de contaminar ali a sociedade que entra em contato com isso, né? Ao mesmo tempo que a gente consegue, digamos assim, ver por outra perspectiva o que ocorre nessa Bienal. A Bienal faz uma outra possibilidade de, ao mesmo tempo, trazer para o Brasil com certo, entre aspas, aí, atraso, né, algumas obras que foram das vanguardas, enfim, do surrealismo, enfim, de outras influências, até mesmo como o cubismo ou outras coisas. É até comum, se a gente pegar enfim, a história da arte do Brasil do ponto de vista institucional, né, se a gente pegar, enfim, a Academia Real de Belas Artes, que foi fundada dentro do Império, enfim, posterior, a missão francesa ao Brasil, depois vira Escola Nacional de Belas Artes, né, depois vira museu, e hoje em dia a EBA, de certa maneira, mas é comum a gente ver no século XIX, e sobretudo ainda na primeira metade do século XX, a ideia de levar o artista para estudar em outros locais. A gente Desculpe, levar o artista para fazer o quê? estudar em outros países, em outros locais. Ah, tipo das Né? residências artísticas, né? Só que naquela época é comum, digamos, isso ser bem mais restrito, né? Muito mais. Né? Teve até diversos artistas durante o Império que foram bancados diretamente por Dom Pedro II, né? Ou por algum empresário também, enfim. Até pode ser chamado de uma espécie de mecenato de uma dimensão diferente também, né? Isso é comum dentro das academias de arte, né? Não só brasileiras, né? Em diversos locais do mundo ocorrem essa ideia, digamos assim, de você... Hoje ainda mantém, né, como intercâmbio, mas é mais fácil a gente, enfim, conhecer via vídeo, enfim, internet, outras coisas, que não tinham ali na primeira metade do século XX para trás, né? Então é comum essa ideia de, enfim, um artista sai do Brasil e vai para a Europa, só que quando ele retorna, ele realmente é uma pessoa que tem uma base, enfim, um pouco mais, enfim, entre aspas, nesse termo vanguardista ou de pensamentos diferentes, mas que quando chega aqui, você ainda vai formar público, você ainda vai espalhar aquelas ideias, você às vezes não tem uma estrutura de circuito de arte que, digamos assim, seja capaz, digamos assim, de incorporar essas ideias, até o momento que a gente ganha esse evento, digamos assim, acontecimento, que vira a grande marca do circuito de arte, que é a Bienal. A Bienal começa a juntar coisas, né? A ter espaço, enfim, não só para uma espécie de curadoria central feita por ela,
mas também de convidar para, enfim, incorporar outros países, né? É interessante que essa primeira Bienal ela vai ter uma ideia de, digamos assim, manter pavilhões, né? Lembrem que eu falei de Veneza, que até hoje funciona por pavilhões. Enfim, cada país constrói um pavilhão, mas enfim, isso não impede que a curadoria central possa selecionar países do mundo inteiro, né? São diversas formas de selecionar ou participar de uma Bienal de Veneza. Mas a primeira Bienal vai estar com uma ligação assim, um pouco nessa estrutura, né? Enfim, você vai ter o Matarazzo ali como principal, enfim, impulsionador financeiramente, também apoiando a criação, enfim, trazer artista, construir isso, enfim, pensar do ponto de vista um pouco até mesmo programático desse evento, mas também vai ter essa ideia de você deixar na mão de outros países trazerem alguns artistas para cá, né? Então, enfim, como se tivesse uma espécie quase de grupo diplomático, enfim, nesse lado, enfim, vai ter uma delegação, entre aspas, de alguns países da Europa, enfim, que aqui vão chegar e até mesmo montar os espaços, né? Isso é interessante. Não são pavilhões, do ponto de vista que a gente está falando aqui, como aqueles prédios construídos que a gente viu em 1922 ou 1908, ou até mesmo até hoje ainda tem lá em Veneza. Mas são como se fossem espaços que são, entre aspas, permitidos, né, e até incentivados que outros países assumam dentro da Bienal. Hoje em dia, a Bienal não tem mais essa tradição. Ela modifica com o tempo, ela praticamente o Matarazzo vai ficar no controle da Bienal até 77, até o momento da morte dele, né? E vai ficar ligada, enfim, ao Museu de Arte Moderna de São Paulo. Depois, com o tempo, vai ser criada, enfim, uma fundação bienal que está aí hoje. Enfim, está gerenciando até hoje a Bienal de São Paulo, convida um curador, depois esse curador monta uma equipe, vai, a partir disso tudo, criando um eixo expositório, depois vai criando sub-eixos e por aí vai. Enfim, isso é mais ou menos a montagem de como funciona hoje a Bienal de São Paulo, mediante uma fundação que capta dinheiro e etc. Mas lá atrás ela funcionava em um modelo muito próximo, digamos assim, a uma exposição internacional, ou seja, uma espécie de Bienal de Veneza, porém não construindo pavilhões. Isso aqui é um prédio que, enfim, não existe mais. Nessa primeira Bienal, enfim, esse é o prédio, né? Museu de Arte Moderna, Bienal, esse prédio não existe mais, né? Seria na Ele foi Paulista. destruído? Seria mais ou menos aonde hoje é o Museu de Arte de São Paulo, na Paulista. Ah, tá. O MASP, né? E me O diz uma MASP coisa, eu me lembro que eu fui uma vez à Bienal, isso tem muitos anos, e era no Ibirapuera. é o pavilhão atual dela, Fica construído no pelo Niemeyer. Ibirapuera, então, né? É, Niemeyer construiu aquele complexo ali, foi inaugurado, se eu não me engano, em 56, começou em 54, foi inaugurado em 56, para os 400 anos da cidade de São Paulo. Olha, eu morei em São Paulo de 5 meses de idade até 8 anos. E eu morava perto do Ibirapuera. Eu me lembro do parque sendo construído. Eu O tinha parque 6 anos ou 7 anos. Incrível isso. Você fala, eu me lembro daquela área verde, dos tratores. Muito incrível. ele foi construído mais ou menos ali, quer dizer, ele foi... É estranha a construção desses parques no Brasil, tipo assim, até mesmo o aterro do Flamengo aqui no Rio, porque no papel, às vezes a gente coloca uma data porque é o momento de concepção, mas às vezes as obras para terminar esses parques demoram décadas, né? É Porque verdade. é igual Brasília, né? Brasília até hoje não está terminada, né? Brasília, estava vendo outro dia, falta muita coisa ainda do projeto original ali do Oscar Niemeyer. Então, a gente vê que começa lá, faz uma parte. A segunda e a terceira Bienal que eu vou
abordar um pouco nos outros encontros, ele é feito, quer dizer, elas são feitas em outros prédios ali do complexo já do Ibirapuera, que é o complexo. A gente parar, hoje tem a Oca, tem o Museu de Arte Moderna, tem esse prédio enorme onde é a Bienal. Ocorrem outras coisas nesse prédio, né? É um prédio para receber grandes exposições do ponto de vista grandes eventos, Uhum. né? Mas é claro que ele ficou marcado pela Bienal, né? A gente sempre lembra daquele prédio lá do Oscar Niemeyer, por causa da Bienal. Mas aí ocorrem diversos eventos lá, um espaço expositivo para ocorrer diversas coisas, né? E era um espaço construído como eu posso dizer, na verdade eu nem sei se ainda hoje acredito que não, mas era um espaço que foi construído ali pela indústria de São Paulo. Ela que financiou a construção daquele complexo lá no início. Hoje em dia eu admito que eu não sei quem é o dono daquele espaço. Eu acho que até pode ser ainda, enfim, alguma coisa como o Fiesp, alguma coisa como essas instituições industriais. Mas foi construído, digamos assim, para os 400 anos. A Bienal foi para lá, já estava nesse momento sendo constituída um espaço ali ao lado, que é o Museu de Arte Moderna, que é isso aqui, né? Bem parecido. Os museus de arte moderna são bem parecidos, né? Esse estilo, enfim, concreto, mas com colunas sustentando, digamos, uma grande base, com paredes de vidro. Enfim, é um pouco do estilo modernista que está aqui no Mando Rio, está em Brasília. Enfim, tem que pegar o Palácio do Planalto e outros prédios dos poderes também, né? Que a ideia de você dar uma transparência, pensar as paredes como, digamos assim, atravessadas pela luz como um todo, né? A Bauhaus vai até ter um pouquinho disso, né? Que eu estava, quando eu trabalhei com a Bauhaus, no último mês, eu até falei que uma das coisas mais legais da Bauhaus é que eles, enfim, é uma escola de início de arquitetura, mas que vai incorporando outras artes, oficinas e artes no sentido bem amplo do termo, né? Porque vai incluir artesanatos e artes, no sentido do termo mais de belas artes, né? Vai misturar isso tudo. Mas um dos pontos interessantes é que eles começam a incorporar dentro da Bauhaus uma discussão que já estava na arquitetura na passagem do século XIX, do século XX, que é pensar uma arquitetura que não seja só fachada. A gente sempre pensa, já falei isso nos encontros da Bauhaus, mas como a gente está voltando aqui ao modernismo, e isso vai ser uma marca bem interessante desses prédios, né? Quando a gente chega, enfim, em diversas discussões da arquitetura do início do século XX, nessa passagem, sobretudo no contexto americano, que vai ter um pouco mais de liberdade, de certa maneira, porque a gente está falando de uma Europa totalmente, enfim, com diversos conflitos armados, e do outro lado vai ter vanguardas que são muito situacionais, se a gente pensar em certos contextos. Mas o que eu estou querendo dizer é que a arquitetura vai incorporar uma ideia, eu acho interessantíssima, que é pensar a arquitetura de dentro para fora, né? Porque a gente vai caminhar durante boa parte da arquitetura, entre aspas, ocidental, que eu estou falando aqui, né? Enfim, neoclássico, clássico, barroco, pensando uma arquitetura em boa parte construída de fora para dentro, ou seja, fachada. Até hoje a gente tem essa ideia de fachada. Essa foto que eu estou mostrando aqui é da fachada, né? É uma coisa que a gente pensa muito quando se refere à arquitetura, que é pensar, sobretudo, ela de fora para dentro. Mas quando a gente pega aquele contexto um pouco dessas correntes da arquitetura que estão, enfim, conversando com outras artes, enfim, estou centralizando essa discussão um pouco na Bauhaus, mas é em diversos locais do mundo na primeira metade, ela pensa a arquitetura de dentro para fora. Ou seja, a gente pensa em como É ocupar o espaço. interessante esse conceito de dentro para fora, né? É por isso que a Bauhaus a gente está falando muito de móvel, né? Móvel, parede, como ocupar o espaço, enfim. É uma ideia de você pensar, entre aspas, na ocupação interna e a externa ser até um pouco feia, entre aspas, feia aí, porque é um pouco subjetivo a ideia de beleza, né? Mas
Quando a gente pega padrão Bauhaus de construção, às vezes, de prédio, o externo é um pouco estranho, né? Não é tão belo. Mas quando a gente pega a internalidade desses espaços, a gente vê que ele é feito de dentro para fora. Por isso que a gente pensa móvel, acabamento e outras coisas, né? A ideia de pensar de dentro para fora e, digamos, valorizar esse ponto de vista. E não apagar, né? A gente não quer uma ideia de substituição, mas de valorização. E tentar um pouco, digamos, esquecer, nesse sentido, a ideia de fachada que permeia a arquitetura, né? A gente pensa arquitetura até hoje e pensa em fachada, né? Eu estou até reproduzindo isso aqui, colocando essa foto do MAN, São Paulo, né? Enfim, a fachada. Então, é uma ideia que a gente, enfim, acaba às vezes preservando demais, né? E a gente não pensa essa arquitetura de dentro para fora, né? Como o corpo vai estar ali, como se relaciona com o espaço. E quando a gente pega esses prédios, eu não coloquei nenhuma imagem hoje da... Mas, enfim, vocês vão ver semana que vem, ou quem quiser pode pesquisar aí, ou lembra, enfim, de cabeça, como é o pavilhão da arquitetura internamente. É cheio de curva, enfim, é rampa para um lado, para o outro, né? E por fora, deixa eu achar o prédio aqui, esses quadrados enormes, né? Retos, né? É um prédio que, enfim, é claro que utiliza da... Ele lembra o Museu de Arte Moderna aqui do Rio de Janeiro, É, em cima de Pilotis, né? suspenso com essas frestas, né? Enfim, aqui em Copacabana também tem muito prédio que a gente encontra, digamos assim, detalhes, né? Enfim, utilização desse tipo de janela. Enfim, tem ali no Rio de Janeiro, Laranjeiras também, na saída ali Aonde? para a praia. Ali no fim da Pinheiro Machado, de Laranjeiras, que é a rua Ah, do Palácio Guanabara, mas lá sim, na sim, eu praia, sei. já, né? Perto da Santa Úrsula, aquela parte ali de Botafogo, Flamengo, ali tem... O próprio consulado alemão. É, ali É tem vários lindo aquilo prédios ali, que... lindo. A Santa Úrsula, construída lá no alto da Pedreira, e em frente o consulado alemão, também que é É, uma construção moderna, né? e em frente tem o aterro, né? Que é uma construção ali paisagística do Buller Marx, né? Mas enfim, tem o Museu de Arte Moderna do Rio, ali numa ponta, né? Aham, Também. Aí é uma área que tem um complexo do Rio que tem muita coisa moderna, de arte moderna, que eu estou falando assim, do ponto de vista arquitetônico, né? sim, Claro sim. que não são obras assim do ponto de vista, enfim, totalmente igual esses prédios aqui, ou até mesmo em Brasília, né? Que digamos assim, são construídas quase que do zero, né? Mas os prédios, enfim, que estão naquela região ali, enfim, incorporam o tipo de janela, o tipo de porta, o tipo, enfim, até o próprio lado interno desses prédios, tipo de janela, enfim, enfim, essas características um pouco mais arquitetônicas, de design de interior. Estou usando essa expressão aqui que eu usei quando eu falei da Bauhaus, né? Mas é que a gente às vezes não... Esse termo é mais hoje voltado para a ideia de designer, etc. Mas pensar o interior dos prédios, ou design do interior, eu adoro essa expressão, na verdade, que é uma profissão hoje em dia, né? E que era da arquitetura e agora já tem cursos específicos na área de design, autônomos, enfim. Mas esses prédios também têm um certo lado interno, muito moderno, né? É que a gente não vê porque a gente não pode entrar às vezes, né? Assim, são propriedades privadas, né? E etc. Mas, e resta a gente, enfim, às vezes, como eu posso dizer, aproveitar o modernismo pelas arquiteturas, né, externas, pela fachada, pelas ruas, né? E a gente não olha, às vezes, o interior, né, desses prédios. Mas se a gente pensar um pouco, enfim, nesses prédios aqui, eles causam até um certo choque, esse tipo de arquitetura. Até hoje ainda causa, sobretudo vendo ao vivo. Eu falando de fotografia de arquitetura é uma coisa que sempre me dá um negócio, até porque,
enfim, a arquitetura a gente tem que colocar o pessoal lá para ver, né? Enfim, viagem, olhar o prédio, andar por dentro, enfim, ter a impressão com o corpo presente, né? Mas, enfim, aqui eu estou mostrando foto de fachada, né? Isso é uma coisa, enfim, criminosa de fazer com arquitetura. Mas é por isso que eu coloco essa crítica sempre. Eu acho legal que vem, para entender um pouco essa arquitetura do século XX, não pense a arquitetura nunca só como fachada. Bom, pensa, enfim, como é feito do lado de dentro também. A gente geralmente não pensa isso, até porque ou o ensino eternizou a gente a olhar a arquitetura, a fachada, na verdade, né? Até hoje a gente vê, sobretudo desde o clássico, né? O clássico, aquelas colunas sustentando o triângulo, o quadrado, tudo fachada, né? A gente não lembra, ou até mesmo a gente não imagina, né, o que está dentro. Mas quando a gente chega no lado mais moderno, é sempre bom a gente pensar o que tem dentro desses prédios. Como é que a luz entra aqui, por exemplo? É até estranho que a gente não tem como transferir isso, às vezes, via fotografia ou via, digamos assim, outras formas de replicar, né? Mas pense em como é que a luz entra, como é que os móveis estão arrumados. Enfim, pense em 8 de janeiro, quando aquele bando de vândalo foi lá quebrar o Planalto. Enfim, aqueles móveis todos lá que foram, enfim, destruídos lá. Aquilo ali é uma coisa feita também para ser, digamos, experienciada de dentro para fora, não destruída, claro. Mas tem esse ponto de vista que a gente às vezes não chama atenção, né? E para pensar o moderno, a gente acaba tendo que chamar atenção disso, né? Por exemplo, isso aqui, né? Isso aqui é um pavilhão que foi construído na Paulista, não necessariamente só para a Bienal, mas em que foi feita a Bienal ali. É uma construção até, entre aspas, simples, que pode ser adaptada, enfim, para diversos outros espaços expositórios. Hoje em dia a gente mantém isso, por exemplo, aqui no Rio a gente tem os pavilhões lá do Rio Centro, Jacarepaguá, né? Ou pavilhões que você pode montar uma indústria, desmontar, fazer uma diversidade enorme de eventos, né? A Bienal foi isso, a primeira, né? Foi um espaço em que tinha, enfim, uma fachada emblemática e um espaço interno que aí sim ganha esses contornos, né? Enfim, isso aqui é montagem. Essa enceradeira é obra de arte ou está limpando? É uma montagem. Se fosse mais para o campo da performance, né? Essa Bienal aqui ela é interessante porque ela, na prática, ela não tem performance entre as 1.800 obras que são expostas, pelo menos nesse momento. Mas, com o tempo, a gente começou a pensar que a performance pode estar em outros lugares, né? A performance é muito mais dos anos 60, anos 70, né? Pelo menos do ponto de vista de discussão, né? E a gente começou a pensar, pô, será que tem performance que não está no papel? Enfim, será que, enfim, o que deu errado nesses cronogramas? Errado no sentido positivo do termo, que não foi programado, né? E que, digamos assim, escapou, enfim, alguém vendo uma obra, enfim, todas essas interações que são um pouco, digamos assim, incontroláveis, que acontecem, né, em qualquer espaço, né? Aqui dá para ter uma noção do que é essa tipografia também, né? Essas paredes aqui, enfim, com quadros até, em alguns locais bem próximos, outros bem espalhados. Até hoje é um pouco parecida essa estrutura da Bienal, né? Eu não faz uns 6 anos que eu não vou na Bienal. Eu fui a última, aqui sempre parece, enfim, quando eu falo pandemia, eu sempre penso uns 3 anos e mais uns 3 anos antes. Foi uns 5, 6 anos que eu não vou na Bienal de São Paulo. E ela ainda mantém ainda um pouco essa organização, enfim, em espécie de estandes, né? Claro que, enfim, o Ibirapuera, aquele pavilhão lá, permite obras, enfim, de uma monumentalidade maior, né? A gente pega, enfim, diversos artistas que fazem obras que não cabem em paredes, né? Aqui a gente já vê até uma escultura também que, enfim,
ela não tem como estar exposta, digamos assim, nos meios tradicionais. Mas eu também tenho que salientar o papel desse fotógrafo, que eu acho sensacional essas fotos aqui. Isso aqui é bastidor, é montagem. Isso aqui não tinha aberto ao público ainda. Tem até algumas fotos, não dele, de outros fotógrafos, do público apreciando as obras, né? Mas aqui é montagem. Aqui está trazendo as obras, está limpando. Tinha até algumas obras, desculpem, algumas fotografias sobre enfim, a ideia de mexer na luz, pensar um pouco na iluminação, enfim, que não dá para saber, né? Porque a fotografia é preto e branco, a gente não sabe como é que estava calibrando a luz daquele momento. Tem uma curiosidade de saber, assim, dá para a gente ter ideia de luz que estão bem iluminadas, mas não dá para perceber um pouco das nuances, assim, com a foto em preto e branco, né? Mas isso aqui é a montagem. E ele pegou justamente, eu acho esse contraste bem legal, né? De colocar essa enceradeira ali, enfim. Hoje em dia tem todo um ramo, sobretudo dos anos 90 para cá, que desenvolvem obras com motor, né? Tem a Gabriela, aqui do Rio, que faz uma série de trabalhos, enfim, com motores de geladeira, enfim, com motores até de tipo aparador de grama americano, que eu não lembro o nome. Acho que é aparador de grama, não lembro. É porque eu vejo pouco no Brasil. Aqueles aparadores de cortar, eu muito em filme e série, né? De cortar aquela grama em feitas casas americanas. Tem muitos trabalhos com esses cortadores de grama, enfim. E isso é algo dos anos 90. Só que se a gente pensar, por isso que eu falo que a gente tem uma série de trabalhos de releituras da primeira Bienal, enfim, o ato de passar essa enceradeira, de limpar o chão, de dar uma luz ao chão, né? Ao lado de obras, enfim, de arte, tem um lado meio performático, pelo menos, enfim, que esse fotógrafo tenha captado um pouco disso intuitivamente. Ele não tinha nem capacidade, talvez, e não é necessário, claro, de produzir uma certa reflexão, de ter conceito do que é performance, etc., na mente, mas intuitivamente, essas fotografias já captam um pouco dessa, uma Porque, espécie. Carlos, essa mulher Sim, deitada é uma escultura, mas você sim, poderia pensar que era uma pessoa fazendo uma performance. sim, sim. E E essa enceradeira aí também é muito significativa. O camarada lá, os homens, você vê que são trabalhadores que estão fazendo alguma atividade. Então, de um lado, os quadros estáticos, do outro, um movimento dos seres humanos, a mulher deitada, com a mão na coxa, uma atitude sensual, né? O que é isso? Dá uma impressão de performance, sim. sim, sim. E nesse momento, o conceito de performance que a gente tem hoje, né, praticamente não existia, né? Existia do ponto de vista intuitivo, né? Algo do campo das sensações ainda, de algo que o artista consegue talvez captar, mas não consegue nem formular em palavras. Hoje a gente tem livros e livros e conceitos e discussões do que é performance e outras coisas, né? Mas nesse momento aqui é muito intuitivamente, né? Por isso que é curioso quando a gente pega o número de obras produzidas, quer dizer, produzidas não, que estão na Bienal, nessa primeira edição, e nas outras também, digamos assim, mais iniciais, e a gente pensa que aquelas obras que estão no papel são obras que, digamos, são catalogadas, estão, entre aspas, no circuito, mas, digamos, enunciados, né? Enunciativas, enfim, isso é uma obra, isso, aquilo, etc. Mas e os parênteses que dão para colocar? E tem muita gente que coloca. Isso que é bem legal, assim, nos anos 70, 80, a gente começa a reler um pouco desses trabalhos assim de época, aqui estou falando do ponto de vista do trabalho da Bienal como um todo, e fica pensando como esse evento, esse acontecimento é capaz, digamos, de marcar uma quantidade maior de público e, sobretudo, o que é capaz de fazer com as interações entre público e obra, enfim, nesse momento aqui, né?
Isso aqui é um flash, digamos assim, um suspiro de um milésimo de segundo que deu para registrar, né, de uma interação com esse espaço. Ou seja, trazer essas obras, criar esse evento, por, sobretudo nesse momento histórico aqui dos anos 50, a gente está falando de uma época que, enfim, modernismo ou as artes têm dificuldade de entrar no Brasil, e aqui tem vários empecilhos sociais, enfim, educação, cultura, acesso a isso tudo, né? Não estou nem discutindo o que são, até hoje é problemático, imagine lá atrás. Mas o que esse espaço é capaz de deixar de interação? E deixa muita coisa, né? Imagine as pessoas que tiveram acesso a um Picasso pela primeira vez, a um René Magritte, enfim, ao Max Bill, né, a unidade tripartite. A gente está, digamos assim, vendo que uma obra é capaz, enfim, de influenciar quase que toda, enfim, uma geração que está ali no neoconcretismo paulista, depois o carioca, depois, enfim, neoconcretismo na prática, é quase que, se a gente pensar, tem uma certa durabilidade de tempo ali de 5 a 6 anos, depois essa galera quase que vai fazer outra coisa, enfim, vai inventar-se de novo, mas, enfim, do ponto de vista de, enfim, vanguarda, o grupo que se reúne no entorno de alguns interesses estéticos, né, não dura mais do que 4, 5 anos. Depois a galera vai fazer, enfim, cada um pode até permanecer produzindo mais na área, mas vai, enfim, começar a pesquisar outras coisas, né? Mas isso a gente está falando, ou pelo menos eu estou destacando aqui, entre grupos de artistas que a gente tem conhecimento maior, né? Tem bastante material da Djavan, dos neoconcretistas paulistas, enfim, dos cariocas, tanto, enfim, de outras áreas, a poesia, o senhor Haroldo de Campos, você tem uma série de outras dimensões das artes que deixaram registros mais claros, digamos assim, né? Que chegaram para a gente com uma facilidade maior. Mas imagine o que é também, do ponto de vista social, ter uma Bienal, né? Se lá atrás a gente está pensando em como a Bienal de Veneza, em 1885, já teve 224 mil visitantes aproximadamente, como, por exemplo, aquela obra que eu citei lá no início, enfim, já gera um burburinho enorme, atraindo mais gente, pensando, enfim, em outras dimensões do erótico. Parênteses, aquela obra lá, enfim, do italiano, que deu problema com o cardeal, dá um desdobramento bem legal nas discussões sobre o que é erótico, né? Vai levar algumas coisas ali que só mais à frente, praticamente às 3 ou 4 décadas, foi, digamos assim, bem sintetizadas pelo George Bataille no livro Erotismo. É muito legal, até como se a obra de arte dentro da Bienal ali, por uma provocação, por um desejo do artista romper os limites daquele momento ali com a Bienal, com o Papa, com, enfim, o contexto daquele momento, levasse, enfim, um pouco mais à frente outras discussões. E eu não estou falando nem do ponto de vista, como eu posso dizer, do ponto de vista conceitual, mas do ponto de vista, às vezes, intuitivo. Como se tivesse um incômodo que o artista coloca lá, né? Isso aqui é outra foto de bastidores, né? Enfim, aqui está o nome de alguma das obras, né? O fundo, a pintura de visibilidade definida, 42, né? Isso aqui é interessante, que são algumas obras até mais contemporâneas ali, a Bienal, né? Produzida ali um pouco, enfim, com 10 anos antes, em média, né? Mas é claro que a gente está falando aqui de, enfim, 1.800 obras, né? Isso aqui está no acervo do Murilo Cassai, está online, até bem legal o trabalho desse artista aqui, que fica, enfim, tem esse trabalho assim de bastidor, né? Vai, enfim, pegar bem a montagem, né? Aqui a obra não necessariamente exposta como se planejava, mas sobretudo nessas fissuras, né, das interações que são criadas às vezes, enfim, no pré-circuito das artes. Essas obras aqui dão um trabalho bem legal. Sou doido para pensar sempre isso, porque uma das coisas legais do modernismo é você pensar de dentro para fora, por exemplo, a arquitetura.
Mas você pode pensar isso em outros ambientes. Por exemplo, quando a gente pega uma parte do teatro moderno, ou até mesmo pós-moderno, uma das coisas é discutir o que são os espaços do teatro, né? Enfim, por que a gente senta e vê o teatro nessa posição? Por que está essa separação, enfim, a quarta parede entre público? Por que tem a coxia, enfim, que é atrás das cortinas? O Beckett fazia isso enfim, de tentar trazer a coxia, né, o que está atrás das cenas, para primeiro plano, né, para a gente não ficar assim, digamos, pensando só no local tradicional que a gente deve ver no teatro, né? Ele rearranja o espaço interno do teatro, isso é bem legal. Se a gente está discutindo moderno, sobretudo pós-moderno, contemporâneo um pouco mais adiante, de dentro para fora, pensem o que a gente pode fazer em outras dimensões. Por exemplo, o teatro tem muita coisa que é experimental. Por que a plateia tem que ficar nessa posição? Por que a gente tem que olhar nesse sentido? Por que o quadro tem que ficar na parede nessa altura com essa luz? E essas fotografias aqui parecem até um pouco perfurar isso, né? É uma pré-exposição, uma pré-forma de interação com as obras. Possivelmente, eu acho que aqui é uma coisa, enfim, mais de dedução do que outra coisa, né? Mas eu diria que 99% de quem teve nessa Bienal não teve a possibilidade de ver essas obras por esse ângulo de montagem, né? Em que, digamos, o montador está ali pegando, suspendendo, vendo um ângulo, enfim, pensando. Diga-se de passagem, diversos artistas que exporam na Bienal foram na Bienal. É até isso que eu não sei se eu falei agora há pouco, quando a Iracema falou que, por exemplo, nessa foto aqui, parecem que estão posando, né? E estão realmente, né? Porque o Marcos Bill ganhou no final do Bienal o prêmio, mas tem muitas fotos desses bastidores e que está o artista criador ali, praticamente junto com o montador, né? Falando, nossa, para cá, para lá, deitado no chão. Tem algumas fotos desse mesmo fotógrafo que não estão aqui, que ele capta esses momentos assim. São coisas dos bastidores que às vezes o público não vê, mas que é interessante para se pensar o que é, entre aspas, esse jogo cenográfico, que é a montagem de exposições, né? Isso aqui, enfim, um grande quadro, são três, né, quase, que fazem parte dessa série, né? Enfim, que é a galera que, enfim... Esse aí não é aquele nosso brasileiro, como eu esqueci o nome dele? Do Di? Quem? Di? Cavalcante, né? Não, não é de Cavalcante, não. Portinari. Portinari, desculpa. Portinari. Que é até uma tríade isso aqui, né? São três em sequência, né? Ele é um dos nomes, aí está mais ou menos até ligado a outras exposições nesse momento também, né? Aqui é montagem, tudo montagem. Aí teve o Portinari teve uma sala específica nessa exposição, né? Uma espécie de stand só dele. Isso aqui é a foto da fachada. Mas você repara, o cara estava de suspensório. E uma coisa interessante nessa outra foto, volta um bocadinho. Essa? Não, não é essa, não. Aquela que o artista está carregando duas peças nas mãos e lá no fundo, naquele vazado, na foto vazada. Essa foto. Eu acho que esse, em primeiro plano, é o artista, não é? Olha, provavelmente não tinha descrição, mas pode ser como é que se diz? Um dos montadores também, né? Que, digamos assim, estão selecionando o que colocar em cada espaço, o que não colocar. Enfim, a Bienal... Não, porque você olha lá no fundo, tem um homem parado. Se não for uma estátua, é um homem do povo, de chapéu e tudo. Sim. Esse mais próximo da gente, que está com essas cabeças, não necessariamente é o artista, né? Existe... Não necessariamente, mas ele está muito bem vestido. Ele está usando um sapato de couro,
a calça dele é impecável, ele está de gravata. E o É, homem lá atrás parece mais um serviçal, mas pode ser que seja uma estátua. Não sei se é uma estátua ou um homem. não, é um homem ali atrás, é porque tem é como se fosse um pessoal da produção nessa Bienal Não, aqui mas também. eu digo assim, a diferença Ah, isso de sim, né? Tem posição travesti. social. A gente percebe que mesmo o montador ou o artista estão usando roupas muito mais elaboradas, coisas mais finas. É um nível diferente. Se percebe pela roupa quem é quem. Enquanto Eu não que hoje tô. em dia, se o artista e o montador estiverem trabalhando, você não vai saber quem é. Está todo mundo usando calça jeans, usando tênis, uma camiseta. As pessoas são mais informais e não tem essa diferença social na roupa. É isso que eu estou chamando a É, atenção. tem uns dois fragas desse fotógrafo que são bem. Eu não coloquei aqui, né? Depois eu posso mandar para vocês lá no grupo até, que são até engraçados, né? Que eu não sei se são posados. Até fiquei pensando nisso, que é alguns artistas deitados no chão, um encostado no outro. E tipo, eu não sei se aquilo ali era algo, enfim, posado, né? Ou era algo que ele captou, enfim, distraidamente também. Tem alguns artistas que não estão assim nesse traje, não, estão deitados, então estão em outras posições também. Mas é muito artista que tem nessa Bienal também, que eles vieram pessoalmente participar da montagem, enfim, falar como deve ser exposto, como trabalhar, como pensar outros aspectos, né? Alguns artistas foram, enfim, trabalharam quase que o dia inteiro, monta isso, desmonta aquilo, faz aquilo. É claro que há muitos funcionários, né? Isso aqui é um setor também recebendo obras, enfim, aqui ainda está encaixotada a obra ali ainda. Tem toda uma Mas as série de. obras, todas elas aí têm moldura, né? Elas, elas vêm empacotadas nessas caixas, né? É, Dentro dessa. A própria moldura, em diversos casos, quem escolhe é o próprio artista ou depois o dono da obra, né? é. Porque algumas dessas obras aqui, como eu disse, tem um certo delay, né? Eu mostrei algumas obras ali até que estava mais ou menos na mesma década da Bienal, 42, 46, né? Mas tem muita obra aqui que são das vanguardas, já tem 20, 30 anos no mercado e, enfim, já tem alguns donos ali que são privados, né? Apesar, diga-se de passagem, é interessante pensar como é que são feitos os acervos sobretudo do MASP, que hoje é o melhor acervo da América do Sul, pelo menos da América Latina, né? Porque lá você acha, enfim, obra de renascentista bem badalada. A Agora, gente tem. você colocou uma questão que eu fiquei pensando. Por que Hum, é que se monta uma exposição que ainda é até hoje desse modo? Quadros na parede, móveis pendurados no teto e as esculturas no chão. Por que é desse jeito? Não seria possível fazer de outro? é, se a gente pensar, tem um padrão. Quando a gente pega o Museu de Arte Moderna, ele vai criar um padrão de tipografia que vai quase ser replicado, né? Quando a gente pega outros museus, se pegar hoje o Museu da Manhã, enfim, que já é construído para outros aspectos, já começa a pensar em outras formas de exposição. Às É vezes, algumas, verdade, o Museu do Amanhã é totalmente diferente. São é, vídeos, né? Você deita para ver os filmes, o vídeo. algumas galerias também já fazem algo mais experimental também, isso dos anos 60 para cá. Mas geralmente o Museu de Arte Moderna, ele, entre aspas, ele pode hoje em dia, claro, ter uma performance, ter uma coisa. É bom lembrar aquela performance que foi, enfim, esqueci aquele artista que sofreu a beça com aquela obra que muita gente chamou de pedofilia, era no MASP.
Ah, sei, sei. Esses Mas museus isso hoje em foi em dia... 2020 ou 2019, por aí, não foi? acho que Ou até antes, 18 até. Acho que foi até por bem antes. A pandemia começou em 2020, e 20. né? Deve ter sido por aí, 2018, 2000 e por ali que Eu acho que foi antes um pouco do governo Bolsonaro. é Foi provável, nessa é virada. provável. É Aquilo ali era um que o festival camarada de... estava nu e a criança chegou lá e tocou nele, não foi isso? E Enfim, aí estava foi uma filmando, estava... polêmica, foi uma gritaria, vieram os religiosos dizer: oh, veja só, esse é o mal encarnado, vamos É, fechar os museus, as exposições foram proibidas. Houve no sul do Brasil, imagine, os estados fascistas do sul, e também em São Paulo, se não me engano, no Rio de Janeiro, teve que o vários locais do Bradesco tirou o país, né? patrocínio, foi um escândalo. No caso lá do MASP, eu citei ele porque é um museu que é feito para um tipo de arte, digamos assim, mais moderna, mas que você adapta ao que ocorre no espaço, né? Ali era um festival de arte que tinha inúmeras performances, tinha videoarte, né? Se a gente pensar um museu, enfim, humano da vida, a gente pode adaptar ele, claro, mas ele é um museu que não estava praticamente ali nos anos 50, não estava discutindo, enfim, videoarte ou outras artes que vieram, digamos, a florescer mais nos anos 60, nos anos 70 e 80, né? Hoje em dia, algumas construções, enfim, já são capazes de pensar em outras tipografias, né? Porque essa aqui é a mais... Enfim, tanto de um lado a gente sempre remete à ideia de que obra de arte é um quadro, a gente sempre tem essa metonímia da história da arte, pensa a arte, pensa um quadro. Enfim, a gente tem esse conceito de arte ainda muito enraizado, né? Mas quando a gente vê essas construções assim mais, enfim, mais contemporâneas, a gente vê que consegue quebrar um pouquinho disso aí, né? A Bienal mesmo de São Paulo, ela... O Ricardo Basbal, por exemplo, que é um artista, professor da UF, né? Ele era da UERJ quando eu conheci, ele colocou, entre aspas, é que ele gosta da palavra trambolho, já ouvi falar várias vezes, ele colocou uma instalação lá que era um troço enorme, enfim, dentro do pavilhão, enfim, de ferro, um negócio bem interessante. Eu gostei da discussão que foi gerada, isso tem 2014. Enfim, cabem coisas maiores, né? Agora, mais à frente, já caminhando por fim de hoje, uma das discussões, isso aqui é Maria Martins, enfim, isso aqui são outras imagens que eu penso até em voltar um pouco mais adiante, né? Mas essa aqui seria Bonito até a esses última. trabalhos, hein? Olha só, de quando é que eles são? Tem a 34, 31, né? 34, hein? 31. Exatamente. O São arte é até... completamente contemporâneos, belíssimos, O arte geométricos, ele lindos. passou pelo dadaísmo até, a Sofia Arp, né? O marido dela foi um dos nomes mais conhecidos do dadaísmo. Essa mulher aqui, ela quase desapareceu da história da arte. É interessante porque é um nome que tem uns trabalhos bem legais, mas é um nome que, enfim, a gente esquece muito, né? Isso aqui é ligado quase ao dadaísmo. São alguns nomes que passaram pelo dadaísmo ali na, enfim, na Suíça, depois saíram, né? Acabou a vanguarda, etc. E aqui já tem uma discussão já que vai dar lá na frente no concretismo, né? E aí é interessante porque é por diversas linhas, né, na Europa. E O vai... Carlos, você estava falando de performance, desculpe interromper, Não mas eu pode não falar. podia perder essa oportunidade. Nós temos os trabalhos da parede contemporâneos, né? Toda uma coisa do construtivismo, do concretismo, e os dois operários limpando o chão, fazendo a performance. Eles Essas estão com leituras, o pé na palha de aço, limpando. Olha que coisa fantástica. essas interações é que estão sendo captadas nessas releituras, né? O interessante é porque a gente está falando de uma exposição que ocorre no início dos anos 50,
com essas obras aqui que são de 34, 31. Isso que é interessante. Mas são São obras. maravilhosas, fantásticas, o trabalho perfeitamente contemporâneo de 2023. E chegam para o grande público, né, com esse, entre aspas, delay, né? Tem uma discussão no Brasil que durante muito tempo foi feita, hoje em dia ela está um pouco superada graças à tecnologia, mas se perguntava como é que é dar aula de História da Arte no Brasil e dando a mesma aula na Europa. Uma discussão está ultrapassada hoje em dia, mas a questão era, na Europa você tem acesso a acervos com uma certa facilidade. No Brasil, enfim, não só no Brasil, mas, enfim, América Latina e outros lugares do mundo, durante um bom tempo a gente tinha uma dificuldade enorme para ter acesso a determinadas obras, né? A Bienal, quando chega trazendo isso, né? Chega Traz o trazendo... novo, né? Essa coisa que está vicejando, as vanguardas, traz para o Brasil com 100 anos de atraso. Né? Essa imagem aqui, para fechar, né? Estou caminhando aqui para o término, né? É um pouco para a gente pensar o impacto do que é ter uma Bienal aqui, porque são obras que a gente está vendo aqui de 30, 31, a Sofia Arp. Eu já dei aula, já passei por ela já. Ela tem uns trabalhos bem legais ali ligados ao... Ela passa pelo dadaísmo, era casada com um grande nome desse movimento que está no dadaísmo, está no surrealismo também. Então, não estranhe se ver esse sobrenome Arp aqui, enfim, ligado a esses movimentos. Mas é uma galera que estava pensando arte ali, enfim. Aqui está 30, 34. Tem obra até anterior foi exposta na Bienal. E que, digamos aqui, vai chegar. Não vou dizer que vai popularizar, né? Aí é muito. Enfim, a gente pode pensar que no início da Bienal ainda é um público restrito que vai circular, enfim, nesse circuito de arte. Mas vai trazer e deixar a possibilidade de algum artista, enfim, dentro de São Paulo, dentro do Rio, dentro do Brasil, ou dentro até da América Latina, já que a Bienal de São Paulo já nasce como uma das maiores bienais do mundo, enfim, a ter contato com essa obra, né? A estar diante da obra. Isso que é uma questão que é interessante de trazer, porque, como eu disse, essa discussão que está enfim, nessas dimensões da história da arte, enfim, de como dar aula de arte, não tendo às vezes acesso à própria obra, né? Não tendo acesso às vezes nem a uma obra semelhante, a um movimento próximo, ou às vezes mesmo não tendo acesso a obra nenhuma, né? Isso ocorreu muito, a tecnologia deu uma ajudada nisso, enfim, a gente consegue trabalhar com outros tipos de imagem, fotografia, etc., né? Mas como a gente, a partir daqui, conseguiu, enfim, estar diante dessa obra, estar mais perto dela, ter uma proximidade maior, enfim, interativa com ela. E não é só, como eu disse, a gente está falando de vários artistas que passaram pelo dadaísmo, que chegam aqui, pelo surrealismo. A gente tem grandes nomes do surrealismo que, enfim, o próprio René Magritte tem algumas obras aqui nessa exposição, mas tem outros que estão ali, enfim, que não são tão, digamos assim, retumbantes, conhecidos pelo grande público, mas que estão trafegando naquele estilo e que aqui possibilitam. Aqui se abre um caminho para, enfim, a gente minimamente estar, não diria diante da obra, porque não necessariamente todo mundo pode ir na Bienal, né? Nem nas atuais a gente consegue ir, mas naquela época, mas está um pouquinho mais pertinho das obras, né? Não só obras internacionais, mas já tinha muita gente no Brasil produzindo coisas bem legais aqui nesse momento, né? Coisas bem, digamos assim, entre aspas, nesse termo novamente, vanguarda. Mas é isso, gente. Eu vou fechar por aqui. Alguém tem alguma colocação? Alguma questão, pelo menos? A gente está
5 para as 7. Tem muita gente que vai acessar isso aqui via a gravação depois, né? Deixa eu interromper isso aqui. Bom, como eu já Então, falei o tempo todo, não tenho nada mais a perguntar. não, então acho melhor a gente fechando por aqui. A gente vai Não. retomar essas questões da Bienal na semana que vem. Enfim. Enfim, a Iracema, eu sei que eu não vou poder encontrar no fim de semana, mas outras pessoas que vão assistir. Enfim, apesar, de certa maneira, tem debate e a parte online no domingo. Então, a gente se esbarra também, né? Então, Domingo agora é o vernissage online da Zabut. Isso. sábado é presencial e domingo é online. Eu fico esperando ver as fotos da presencial, fico toda hora olhando o pessoal postando as fotos, né? Sábado eu vou estar lá pessoalmente, eu vou passar lá vou jogar umas fotos no grupo lá depois. Uhum. Gente, então, brigadão. Então, tá bom. Até Tchau, semana que vem, até gente. domingo. Descanse, está com cara de cansado. A semana tá Foi sendo dureza, ainda. né? Ela nem foi ainda. Ela tá sendo ainda. Obrigadão, gente. Até a próxima. Beijinho.